Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 51 a 53. E ali o irmão Brana falava como ele chegou aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. O irmão Brana, para trazer este estudo das eras, ele buscou a Deus primeiramente, buscou o Espírito Santo, então só depois começou a ler as Escrituras e as histórias da igreja. E lendo as Escrituras e a história da igreja, Brana encontrou ali um padrão que se estende até hoje. O irmão Brana chamou esse padrão de a chave básica da Bíblia. E o que é isso? O irmão Brana mesmo diz: é a revelação de que Deus nunca muda, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Deus é imutável, Deus não muda. O irmão Brana usou isso para estudar as eras da igreja e ali descobrir quem foram os seus mensageiros e a duração dessas eras. E o irmão Brana diz: o que ele fez da primeira vez terá que fazer até que seja a última vez. Amém. E isso se aplica às eras da igreja. O que o primeiro mensageiro foi, os outros devem se parecer também, porque o primeiro mensageiro é o modelo, é o padrão. Quando Deus faz algo, Deus não muda, Ele segue fazendo até que seja a última vez que seja feito. Então o primeiro mensageiro é o modelo, é o padrão para os demais mensageiros das eras da igreja. E a primeira igreja, a igreja de Pentecostes, ela é o modelo de igreja, ela é o padrão. Sabemos pela palavra de Deus o que ela foi, o que ela realizou. E sabemos que a palavra de Deus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sendo a palavra Deus, então a palavra não muda, porque Deus não muda. Então o que a palavra registra da primeira igreja é o padrão, é o modelo para as demais eras da igreja. O irmão Brana diz: a era apostólica não terminou, como dizem muitos eruditos. Muitos creem, principalmente os reformados, os cristãos das igrejas históricas, dizem que hoje não há mais apóstolos. O tempo dos apóstolos acabou porque os 12 originais morreram. Mas o irmão Brana diz que essa afirmação é incorreta. O irmão Brana diz que apóstolo significa enviado, missionário também. Apóstolo é um missionário, e até hoje temos enviados. Enquanto Deus está enviando, então ainda há apóstolos. E os mesmos que fazem esta afirmação também dizem que os dias dos milagres têm passado. Mas conforme Atos 2, 38 a 39, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar.
O irmão Branham diz: enquanto ele estiver chamando, seja judeus, seja gentios, então ainda há uma era apostólica, ainda há milagres, ainda há sinais. E o irmão Branham diz: a promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O irmão Branham diz: Deus não muda, mas eu não nego que a igreja pode mudar. A igreja mudou durante os séculos, mas Deus não muda. E a verdadeira igreja procurará ser como a original de Pentecostes, pois aquela é o padrão. E os verdadeiros mensageiros procurarão se aproximar de Paulo, que foi o primeiro mensageiro e modelo e padrão para as demais eras da igreja. Este foi o pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura a partir da página 53. E o irmão Branham diz: com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra no livro de Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro básico, ou erros, que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos ao completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, desde a primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer. Surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E o irmão Branham diz: e então? A resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras, e é assim que esta declaração nas várias, e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será, não pode mudar. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim, vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao livro do princípio, Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores, uma era boa e outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus.
Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porém Caim era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez houve 2 filhos provenientes da carne dos mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era réprobo. Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo, que perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas note, eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo quando disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente. Só que veio o inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio, Satanás plantou aquele joio bem no meio da boa semente de Deus. Essas duas espécies de plantas, pessoas, da alimentação de 2 sementes diferentes, cresceram juntas, compartilharam da alimentação na mesma terra, participaram do mesmo sol, chuva e todos os outros benefícios. E ambas foram ceifadas na sua vez. Você vê isso? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era quando o joio está sendo atado para a sua queima, e ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar este pensamento até o fim, portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder, e cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, e a maioria das pessoas não sabe disso, os asilos de loucos se encheram rapidamente, e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley as pessoas faziam umas coisas mais estranhas, que indiscutivelmente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre de seu ministério não constituiu no fato de que protestasse com sucesso a Igreja Católica Romana, mas o milagre consistiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos que estavam muitas vezes cheios e guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério destes últimos dias, você terá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficiente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar nisso. Encerramos na página 55. Os irmãos podem se colocar de pé. Vamos receber o nosso pastor.